Olá, galerinha do primeiro ano do ensino médio, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Camila de Matemática. E vamos lá para mais uma aulinha. Peguem o módulo de vocês, estamos no nosso módulo 3, né? Vamos estudar sobre função modular. E nós iremos estar vendo sobre módulo de um número real. Então, nesse módulo 3, que a gente já adentrou, a gente estuda sobre funções. Nas aulas anteriores, nós já vimos sobre o finalzinho de função quadrática, não foi? Que foi sinal de função quadrática e na equação quadrática. Agora, nós vamos estar entrando em função modular. Antes de adentrar exatamente na função modular, nós primeiro iremos ver módulo de um número real. Então, peguem o módulo 3 de vocês. Seria módulo de um número real. Nós temos um módulo de um número positivo. Então, trago como exemplo para vocês o módulo do número 5 é igual a 5. Essas duas barrinhas aqui quer dizer que é módulo. Então, tá pedindo qual é o módulo do número 5? O próprio número 5. Aí, nós temos aqui versus o módulo de um número negativo. Então, eu trago para vocês o módulo do número menos 5. Também é 5. Aí, módulo de raiz de 7 é raiz de 7. Módulo de menos raiz de 7, a própria raiz de 7. Módulo de 3 sobre 2 é 3 sobre 2. Módulo de menos 3 sobre 2, 3 sobre 2. Então, percebam que, independentemente do número ser positivo ou negativo, a resposta, o módulo desse número sempre é um número que? Positivo. Então, independentemente dele ser positivo ou negativo, seu módulo sempre vai ser um valor positivo, por isso que é chamado também de valor absoluto, tá? E como é definido o módulo de um número real? É definido da seguinte forma: módulo de x, professora, quem é esse x? Esse x é um número qualquer, é qualquer número, tá? Como eu coloquei aqui, qualquer número real. Então, vai ser o quê? Vai ser x, ou seja, o próprio número, se o meu x for maior ou igual que zero. Ou seja, se o meu x, ele for positivo, tá? Então, se esse número for positivo, então vai ser o próprio x. E vai ser menos x, ou seja, o oposto do número que tiver aqui, se o meu x for menor que zero. Então, vai ser menos x, se ele for o quê? Menor que zero, ou seja, se ele for negativo. Então, essas denominações vocês precisam estar gravando essa definição, que é o que aconteceu aqui, ó. O meu x, ele é o quê? Ele é menor do que zero, não é isso? Porque ele é menos 5, então se ele é menos 5, ele é menor que zero. Então, quanto é que vai ser o módulo de menos 5? Vai ser igual, ó, só que vocês não precisam estar fazendo isso direto, só vou estar mostrando para mostrar vocês a definição. Vai ser menos, de onde veio esse menos, professora? Da definição, é menos x. Só que quem é o meu x? Menos 5. Então, vai ser menos, a gente abre um parêntesezinho, menos 5, tá? E agora, professora? Agora eu faço o jogo de sinal. Ó, vai ser igual, menos com menos, mais. Então, é 5. Entendeu? Só que, no geral, vocês não precisam estar fazendo isso, tá? É menos 5, não. Se tá no módulo, o valor que é positivo. Qual é o módulo de menos 20? Vai ser 20. Qual é o módulo de 20? 20, tá? Isso aqui vai ser dependendo de algumas situações, de algumas questões. Quando a gente for adentrar realmente no conteúdo de funções, vocês precisam ter isso em mente aqui, essa definição é importante. A definição de módulo. O módulo de x vai ser x, ou seja, o próprio número, se x for um número positivo. E vai ser o oposto dele se ele for negativo. Porque quem é o oposto de menos raiz de 7, 7, ou seja, troca o sinal, tá? Então, vamos lá. Propriedades válidas para todo x real. Então, é importante também essas propriedadezinhas válidas para todo x real. Quando eu falo todo x real, eu tô falando qualquer número que vocês conhecem até agora. Então, tem o seguinte: módulo de x maior ou igual que zero. Tá? Módulo de x é igual a x ao quadrado, que é igual a x ao quadrado. Ou seja, se ele tiver aqui ao quadrado, ele vai ser o próprio x. Para o quê? Para todo x real. Então, é importante também essa propriedadezinha, ó. Que o módulo de x, ele é igual a módulo de x elevado a 2.
que é a mesma coisa de eu ter o que? X ao quadrado. Professora, por que que isso acontece? Pois x ao quadrado é menor que zero. Porque x ao quadrado, ele sempre vai ser um número positivo. Percebam, isso eu sempre falo pra vocês, principalmente quando a gente tava resolvendo questões que caía na equação do segundo grau, que a gente tinha que estar resolvendo Bhaskara. Quanto é menos 2, por exemplo, ao quadrado? Vai ser um número o quê? Positivo. Vai ser quanto? 4. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa da gente ter colocado o módulo de 4. O módulo de menos 4 sempre vai dar o que? O número positivo, certo? A raiz quadrada de x ao quadrado é igual ao módulo de x. Por quê, professora? A gente pode estar utilizando aquela propriedade. Tchau e tchau. Por isso vai ficar só o próprio x, vai ser igual aqui ao módulo de x, vai ser um número positivo, tá? Então, essas são as propiedadezinhas, que é válida para qualquer x real, qualquer valor pertencente ao conjunto dos números reais. De maneira geral, nós temos o seguinte: quando o meu A é maior que zero, ou seja, o meu A positivo, eu tenho o seguinte: módulo de x é igual a A. Então, estou considerando isso aqui, turma, o meu A maior que zero, ou seja, o meu A positivo. Vocês sabem que a resposta de qualquer módulo vai ser o quê? O valor positivo. Então, vai ser módulo de x é igual a A, se e somente se, esse se, só se é se, somente se, x for igual a A. E realmente é o que a gente estava fazendo. Eu falei o que a vocês, ó. Vai ser igual a A se o meu x for o quê? Positivo, ou seja, se for exatamente igual. Por exemplo, módulo de 2 é igual a 2. Ou x igual a menos A. Por que, professora, menos A? Porque se o meu x for menos 2, então x vai ser igual a A, tá? Então, é importante também vocês estarem com essa definiçãozinha na mente, esse artifício, tá? Módulo de x igual a A, se somente se o seu x for igual a A ou o seu x for igual a menos A. Porque aqui nós já temos uma equação modular. Essa parte aqui, módulo de x igual a A, onde esse A é um número qualquer maior que zero, ou seja, um número positivo. Ó, resolvo a equação, que a gente resolve na prática, já fica mais fácil de vocês visualizarem o que eu estava mostrando no slide anterior. Ó, módulo de x mais 1 igual a 3. Então, percebam o seguinte, eu quero que vocês percebam, leiam isso aqui, x mais 1, como sendo x, tá? Então, percebam que aqui a gente tem a equação modular, tá? Ó, aqui, ó, minha equação modular, terceira igualdade tem a equação modular. Aqui eu quero que vocês chamem isso tudo que tá dentro do módulo, considere como sendo x. E o que tá depois do módulo, vocês vão considerar como sendo a. Turma, não é difícil, é só vocês prestarem atenção, porque se vocês ficarem voando, pensando em outras coisas, aí pode dificultar, mas se vocês focarem realmente aqui, vocês vão ver que não é difícil. Então, prestem bastante atenção, tá certo? Para depois dizer, ah, é muito difícil, porque não é. Só vocês prestarem realmente atenção, tá certo? Então, vamos lá. X mais 1, eu vou chamar isso aqui tudo de x. E o meu 3 eu chamei de A, pra gente poder estar usando aquela definição que eu mostrei pra vocês no slide anterior. Então, ó, já trouxe ela aqui pra vocês, ó. Vai ser módulo de x igual a A, se o seu x for igual a A, ou x igual a menos A. Eu já tô chamando isso aqui de x. E esse aqui já é de A, estão vendo, ó? O que tá dentro do módulo eu chamo de x e o que tá fora eu chamo de A. Então, vamos lá, ó. X mais 1 é igual a 3. Por quê, professora? Eu chamei isso aqui tudo, ó. Eu considerei isso aqui como sendo o meu x, ó. Se eu considerei isso tudo como sendo o meu x, x é igual a quanto? A A. Então, x é igual a quanto? A 3, que é o meu A, tá? X é igual a 3, que é o meu A. Agora, a gente vai resolver o quê? Essa equação do primeiro grau, que isso aqui vocês sabem. Então, letra para um lado, que então não tem letra para o outro. X é igual a 3. O 1 tá mais, passa por outro lado, o menos. Então, 3 menos 1, 2. Então, o meu x é igual a 2. Então, gente, não tem dificuldade nessa parte. Porque essa parte daqui é resolver a equação do primeiro grau que vocês estudaram no nono ano. E isso aqui é que é a parte de equação modular, que vocês estão vendo agora comigo. É só vocês verem.
o que está dentro do módulo chamar de x, considerar como sendo x, e o que está fora vocês vão considerar de uma letra, que é chamada da letra A. Então, vocês vão pegar tudo isso e igualar ao meu A, ou seja, igualar ao meu 3 positivo, e depois vão pegar tudo isso e igualar ao meu A, só que ele que o oposto, menos A. Nesse caso, vai ser menos 3. Então, vamos lá. Ó, deixa eu apagar só a tinta aqui do slide que ficou em cima. Ó, x mais 1, mais uma vez eu tô dizendo a vocês, considera isso aqui como sendo o seu x, tá? Que é o que tá dentro do módulo. E esse aqui, menos 3, vocês vão considerar como sendo menos A. Então, é sempre assim, professora, sempre assim quando vier com essa carinha, vai ser sempre assim, tá? Equação modular. Então, x igual a menos A. Primeiro, vocês consideram igual ao A, depois vocês consideram igual a menos A. Letra para um lado e número para o outro. Menos 3, que é o que já tá aqui, dá mais, passa para cá, menos 1. Menos 3, menos 1, menos 4. Então, x é igual a menos 4. Pronto, então, quem é a minha solução? Menos 4 e 2. Tá aqui a minha solução dessa minha equação modular. Menos 4 e 2. Lembrem que essa vírgula a gente não lê menos 4,2, lê menos 4 e 2. São as minhas soluções, tá? Eu tenho essas duas soluções. Tranquilo? Recapitulando, é só vocês fazerem isso, ó. Pega isso aqui tudo igual ao número que tá aqui, vai achar um valor de x. Pega isso aqui tudo igual a menos o valor que tá aqui e vai achar um outro valor para x. Tranquilinho? Refaçam esse exemplo que eu trouxe para vocês depois sozinhos e vejam se vocês realmente entenderam, assim que vocês vão estar praticando. Esse exemplo, turma, tá na página 13, tá? Do módulo 3 de vocês. Propriedades. Essas propriedades já tá na página 12. Ó, módulo de x igual a A. Se, isso implica dizer que o quê? Que o meu x é igual a A ou o meu x é igual a menos A, tá? É aquela definição, praticamente, que eu já falei para vocês. Módulo de x menor que A. Então, aqui a gente já entra, turma, em inequação modular, tá? Lembram que quando a gente tem desigualdades, a gente já está trabalhando com inequações. Quando a gente tem igualdade, a gente está trabalhando com equação. Então, aqui eu tenho a propriedade que é válida para minha equação modular, que foi o que eu fiz no exemplo anterior, x igual a A, e depois eu fiz x igual a menos A. E aqui eu já tenho essa desigualdade, então eu já estou trabalhando com inequação modular, tá? Então, toda vez que o módulo de x for menor que A, ou seja, for negativo, eu vou ter o seguinte: o meu x ele vai estar entre menos A e A, ou seja, menos A é menor que x e x é menor que A. Quando o módulo de x for maior que A, eu vou ter as duas situações. O meu x ele é menor que menos A, ou o meu x é maior do que o meu A. Vamos lá resolver essa inequação, porque aí vai ficar mais fácil para vocês visualizarem, tá certo? O que eu acabei de mostrar no slide anterior. Letra A, módulo de x mais 1 menor que 2. Então, percebam, gente, que função modular não é tão difícil. É que vocês têm que só estar memorizando ou ter em mãos aquelas propriedadezinhas para vocês poderem estar aplicando, tá? Ó, então percebam, sempre o que tiver dentro do módulo, vocês queiram chamar de x, tá? Porque você fica mais fácil de vocês visualizarem. Considere isso tudo aqui como sendo o x. E esse outro aqui, o que tiver depois, vocês considerem como sendo o meu A, porque aí você fica mais fácil de vocês visualizarem qual propriedade vão usar. Observem. Ó, tá vendo? Ó, eu chamei o que tá dentro do módulo de x. Na minha questão tem o quê? Que o meu x ele é menor do que o meu A. Então, a gente volta aqui, ó. X menor do que o meu A, então eu vou estar usando qual? Vou estar usando essa segunda situação aqui, essa segunda propriedade. Ou seja, onde o meu x ele é maior do que menos A e ele é menor do que A. Então, eu vou estar utilizando essa partezinha aqui. Percebam que lá quando a gente resolveu a equação, a gente usou isso aqui. Fiz o meu x igual a A e depois fiz o meu x igual a menos A.
Aqui eu vou estar utilizando o meu x maior do que menos a e depois o meu x menor do que a. Então, ó, já trouxe até para vocês. Considere o módulo de x menor do que a. Isso quer dizer o quê? Que o meu x, ó, ele vai estar entre menos a e a. Foi aquela propriedade que eu mostrei para vocês no slide anterior. Assim, nós vamos ter o seguinte, ó. X mais 1. Por que botou x mais 1, professora? Porque está representando o meu x. Ó, quem é que está dentro do módulo? X mais 1. Vai ser o quê? Maior do que menos 2. Por que menos 2? Quem é o meu a? 2. Por isso, ó, não é menos a, então menos 2. E vai ser menor do que a. Quem é o meu a? 2, ó. Só fiz repetir, gente. Só pegar o que tá aqui e coloca aqui, substituindo nas letras. Por isso que eu disse que é importante. Pegou, pega o que tá dentro do módulo, chama de x. Pega a outra letrinha, chama de a. Pronto, agora a gente vai estar resolvendo essa inequação, tá? Vamos resolver essa inequação no primeiro grau. Então, como eu sempre resolvo com vocês, que eu ensinei a vocês, a gente resolver parte por parte. Então, primeiro eu vou estar resolvendo essa parte aqui, ó. Depois é que a gente une, tá? Quem já tiver habilidade, pode estar resolvendo tudo ao mesmo tempo, também não tem problema. Mas a dica que eu dou pra vocês, pelo que eu já conheço de vocês, eu já sei que é melhor estar resolvendo parte por parte. Então, vamos pegar primeiro essa parte. X mais 1 menor que 2. Aqui você já sabe, ó, tá mais, passa pra lá, menos. Então, ó, já botei até de azul pra destacar. X é menor que 2 menos 1. Então, o meu x, ele é menor do que quem? Do que 1. Pronto, ó, já achei uma. X é menor do que 1. Agora, vamos resolver a outra. Ó, vou resolver agora a outra parte. Vou até apagar aqui. Pega a caneta. Pronto, ó, vou resolver agora essa parte daqui, ó. Certo? Ó, x mais 1 maior do que menos 2. Tô resolvendo agora esse pedaço, porque eu fiz por partes, ó. X mais 1, ele é maior do que menos 2, ó. É maior do que menos 2, tá? Tá 1, passa pra lá, menos 1. Então, x é maior do que menos 2, menos 1. Botei até de azul para poder destacar que eu passei para o outro lado. Então, o meu x vai ser maior do que menos 3. Já achei aqui a minha solução. Ou seja, o meu x, ó, ele vai ser o quê? Menor do que 1 e maior do que menos 3. Tá aí a minha solução. Sempre, turma, a gente bota aqui, ó, solução sempre com essa carinha. Vocês estão até acostumados. X pertence aos reais, tal que menos 3 é menor do que x e x é menor do que 1. Que foi que eu fiz essa parte, professora? Coloquei, ó, como tava aqui, ó, nessa carinha daqui, ó, tá? Que é essa carinha daqui, ó, tá? O meu x não é menor que 1, tá aqui, ó, x menor que 1. O meu x não é maior que menos 3, tá aqui, ó, maior que menos 3. Sempre a resposta vai vir assim, ó, no final, tá? Com essa carinha aqui. Solução, x pertence aos reais, está o quê? X está entre menos 3 e 1. Tranquilo? Pronto. Também poderia estar vindo assim, ó. Aberto, lembram que é aberto em menos 3, tá? Menos 3, vírgula, e vai até 1. Então, aqui aberto em 1. Tá? Que aqui quer dizer que é o meu intervalo aberto. Também poderia estar vindo assim, mas normalmente vem com essa característica. E aí, tem essa atividade da página 13. Determine módulo de x para x maior que 5. Letra B, módulo de x para x menor que menos 3. Letra C, módulo de x menos 3 para x menor ou igual que 2. Módulo de menos x mais 2 para x menor que 6. Vamos lá? Ó. Módulo de x para x maior que 5. Nós temos o quê, ó? Temos que x maior que 5. Isso implica dizer que o meu x, ele é o quê? Maior do que 0. Ou seja, o meu x, ele é positivo. Porque qualquer número maior que 5 vai ser um número que é positivo. Ou seja, o módulo de x é o próprio
X é o próprio número que está aqui dentro. Professora, como é que a senhora sabe isso? Lá dos primeiros slides da definição, lembram? Vai ser, o módulo de X vai ser X se o meu X for o quê? Maior que zero. Nesse caso, o meu X, ele é sim maior que zero. Letra B. Ele quer X para X menor que menos 3. Se eu estou trabalhando com valores menor que menos 3, eu estou trabalhando com valores o quê? Negativos. Então, aqui, essa letra A e essa letra B foi para trabalhar a definição de módulo com vocês, tá? Então, X é menor que menos 3, isso quer dizer o quê? Que o meu X, ele é o quê? Negativo, ele é menor que zero. Quando o meu X é menor que zero, quanto é o módulo de X? O oposto dele, menos X, ó. Vou até mostrar para vocês aqui, logo quando eu falei na definição, ó. Módulo de X vai ser X quando o meu X for o quê? Positivo. Vai ser menos X quando o meu X for o quê? Negativo. Foi isso que aconteceu. Tá? Foi isso que aconteceu nessa questão aqui. Ele foi X, porque o meu X era positivo, e foi o oposto dele, porque o meu X, ele era o quê? Negativo. Letra C, módulo de X menos 3 para X menor ou igual que 2. Vamos lá. Ó, aqui a gente já tem X menor ou igual que 2. Isso implica dizer o quê? Que o meu X menos 3 vai ser o quê? Menor do que 0. Tá? Isso quer dizer o quê? Que o módulo de X menos 3 vai ser o quê? Menos, ou seja, vai ser o oposto de X menos 3. Lembram disso? Ou seja, a resposta vai ser quem? Menos X mais 3. Então, aqui trabalha mais uma vez essa definição anterior. Se o meu X for negativo, ou seja, isso aqui tudo de dentro deu um número negativo, vai ser igual a quem? Ao oposto dele, já que eu estou pegando valores menores do que 2. Tá? Então, é só vocês testarem. Ah, como é que eu sei, professora? Aqui, ó. Coloca assim, ó. Coloca se esse número aqui fosse 2. 2 menos 3 ia dar menos 1, ia dar um número negativo. Se fosse 1, também vai dar um número negativo. E se eu pegar menos 4, por exemplo, também vai dar um número negativo. Por isso que ele é o oposto. Colocou aqui, ó, menos. Tudo isso aqui a gente chama de X, ou seja, sempre o oposto. Agora, a letra D, que é um pouquinho maior, por isso que eu coloquei nesse outro slide. Menos X mais 2 para X menor do que 6. Então, vamos analisar para valores menores do que 6. Então, a primeira coisa que eu fiz foi analisar o quê? Os sinais de Y. Lembra que Y sempre é a imagem. Igual, menos X mais 2. Então, os sinais disso aqui, ó. De menos X mais 2. Lembram ainda como é que a gente faz o sinal dessa equação do primeiro grau? Primeiro eu acho a raiz. A minha raiz foi quem? Foi 2. E aí, eu já sei que a minha reta é o que? Ela é decrescente, porque o meu A é negativo. Estão vendo como um assunto puxa o outro? Então, não são coisas isoladas em matemática. Então, se vocês não entendem, pula o assunto, realmente não entende o primeiro, os outros vão ficando mais difícil de entender essa parte de função, porque é um conjunto todo, função, só que a gente divide, né? Função modular, função quadrática, função do primeiro grau. Mas vamos lá. Aqui eu tenho a minha reta, tá? Decrescente. Pronto, vamos lá. Aqui é o ponto 2, que é onde é a minha raiz, né? Beleza. E aqui eu botei bolinha aberta em 6. Por que que eu botei bolinha aberta em 6? Porque eu quero valores menores do que 6. Então, ele quer valores daqui para lá, ó. Qualquer valor que seja menor do que 6. Então, vamos analisar o sinal. Ó, nesse pedaço, ó, daqui para lá, o meu sinal é o quê? Positivo, porque lembram? Tá acima do meu eixo X. Daqui para cá, o sinal é o quê? Negativo, porque tá abaixo do meu eixo X. Então, ó, para valores iguais a 2, menor ou igual que 2, o meu sinal é o quê? Positivo. Para valores maiores do que 2, o meu sinal é o quê? Negativo. Então, tem a seguinte situação. X menor ou igual que 2, eu tenho o quê? Menos X mais 2, que é o que está aqui dentro do módulo, vai ser o quê? Maior que 0. O que quer dizer esse maior que 0? Vai ser o quê? Positivo. Quando o meu X for menor ou igual que 2, vai ser positivo, ou seja, vai ser a própria função, vai ser menos X mais 2. Quando
o meu x estiver entre 2 e 6, ó, que é quando ele estiver nesse pedacinho aqui, que essa partezinha eu já ensinei a vocês quando a gente estudou sinais da equação do primeiro grau, quando ele estiver nesse pedacinho aqui, ou seja, o meu x ele vai estar entre 2 e 6, ó. O que acontece? Menos x mais 2, que é esse valor daqui, da minha função, ele vai ser o quê? Negativo. E quando dentro do módulo é negativo, eu tenho o quê? O resultado do meu módulo, o quê? É o oposto. Então, se aqui é menos, ficou mais. Se aqui é menos, ficou... Se aqui é mais, ficou menos. Por isso, ficou x menos 2. Então, tá aqui a minha solução, tá? Ainda da página 13, a segunda questão pede para julgar verdadeiro ou falso. Tá? X mais y é igual a x mais y para x positivo e para y positivo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Porque se eu tenho aqui o valor positivo, mais um valor positivo, claro que vai dar um valor positivo. X ao quadrado é igual, módulo de x ao quadrado é igual a x ao quadrado para todo x pertencente aos reais. Verdadeiro. Foi até uma propriedade que eu trouxe para vocês. Módulo de x menos 1 é igual a 1 menos x para x maior que 0. Falso. E como é que eu sei que é falso? Basta a gente pegar um contra-exemplo. Então, aqui, essas duas eu já expliquei para vocês, porque que era verdadeiro. E a letra C, falso. Para provar, a gente usou o que? Um contra-exemplo. Nesse caso, a gente usou o contra-exemplo x igual a 2. Se o seu x for 2, aqui, ó. Então, eu tenho 2 menos 1, 1. Módulo de 1 é igual a 1. Então, já não pode ser já o meu contra-exemplo, tá? Para x maior que 0. Então, é isso, galerinha. Até a nossa próxima aula. Refaçam essas questões que eu passei para vocês, esses exemplos, para vocês estarem praticando e entendendo melhor essa parte de módulo número real. A gente viu na equação e viu a equação modular, tá? Um grande abraço e até a próxima aula.